Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Continuando com Mateus capítulo 19, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 13. Trouxeram então alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, não estorvais de vir a mim, porque tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos, partiu dali. As pessoas trouxeram os meninos, as crianças ali, para que pudesse orar por eles, pelas crianças. E os discípulos repreendiam, né? E Jesus falou: não, deixa eles vir, porque deles é o reino de Deus. Porque tais é o reino de Deus. Pureza de uma criança. Então nós temos que sempre estar orando pelas crianças, não impedir as crianças, né, de ouvir a palavra, de estar ali junto, levar a Cristo. Nós hoje vivemos uma geração que as pessoas levam as crianças em terreiro, levam as crianças para coisa errada, mas aquelas pessoas trouxeram as crianças para Jesus. Então nós temos que levar as crianças até Cristo, não para o mundão. E Jesus falou: não estorve eles, não impeça deles vir, porque deles é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos, ele orou pelas crianças ali, partiu dali. Versículo 16. Eis que alguém aproximando lhe disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Um jovem perguntou, alguém aproximou dele e falou assim: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Disse-lhe: por que você me chama de bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus falou assim: por que você me chama de bom? Bom é Deus. Existe um só Deus. O mundo tem deuses aí, padroeiros, divindades, mas Deus mesmo, o Deus verdadeiro, só tem um, que é o da Bíblia. É o Deus da Bíblia. Ele é bom. Esse Deus é bom. O resto é tudo Deus deste mundo, é demônios. E Jesus fala: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Ele disse: quais? Jesus lhe disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou para ele: ó, você quer? Então, o homem falou assim: quais mandamentos? Aí Jesus falou: ó, não mate, não rouba, não adultera, não dá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ame o teu próximo. E disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e me segue. O homem falou assim: não, tudo isso eu tenho guardado. Eu não tenho cometido adultério. Eu não tenho roubado ninguém, nunca matei ninguém. Honro meu pai e minha mãe. As pessoas, você perguntar hoje para as pessoas, para um católico: não, eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha mulher, sou uma pessoa boa. Tem feito isso aí. Perguntar para uma pessoa aí. E aquele homem falou assim: tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância. Com certeza era um homem ali, criado na lei ali. Aí Jesus disse: você quer ser perfeito, você guarda isso, tá? Mas você quer ser perfeito? Vende tudo que tem, dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Jesus falou: você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, as posses. Desapegue das coisas materiais. E você vai ser perfeito. Você quer ser perfeito? Vende tudo isso. Dá o dinheiro para os pobres. Jesus não pediu para dar para ele. Enquanto muitas igrejas hoje ficam mandando dar dinheiro para o pastor, né? Vender tudo e dar no altar, né? Nesses falsos templos. Mas Jesus falou assim: ó, você vendendo tudo e você me seguir, você vai ter um tesouro no céu.
O Jó, ouvindo essa palavra, ficou triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ficou muito triste com aquilo, porque ele tinha muitas propriedades ali. O Deus daquele jovem ali era o dinheiro. O Deus daquele jovem eram as riquezas, os bens materiais, as propriedades. E a Bíblia fala que ele, ouvindo essa palavra, ele se retirou, ele foi embora. Foi embora. Triste. Não dá, irmãos, não dá pra gente servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos o dinheiro. Jesus mesmo fala. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Quantas pessoas não vai até Deus querendo prosperidade? Que Deus vai abençoar, que Deus vai dar vitória, que Deus vai dar dinheiro. Quantas igrejas prometendo isso? Quantas igrejas prometendo, ensinando o povo a ser avarento? Aquele homem, ele ouviu essa palavra. Já pensou se nós pregássemos essa palavra dentro dos templos evangélicos, numa universal da vida, numa mundial, numa igreja da graça, assembleia? As pessoas ficam, não, eu estou ensinado a prosperar. Hoje existe o evangelho coach, né? Antigamente a teologia da prosperidade dá e você vai ser abençoado. Hoje não, vem, nós te fazemos rico e depois você dá. Aquele homem foi embora, ele pôs triste porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil um rico entrar no reino dos céus. Por que que as religiões não querem o cristianismo? Por quê? Porque elas têm que abandonar as riquezas dela. Você fala para um maçom que conseguiu dinheiro, conseguiu as suas posses através de bruxaria, de ocultismo, que ele tem que abandonar aquelas coisas, ele não vai aceitar isso, ele vai continuar na maçonaria. Você fala para um muçulmano que segue o Islã, casado com 10, 15 mulheres aí, um monte de dinheiro aí, dinheiro infinito aí praticamente, você acha que ele vai abandonar isso aí para seguir a Cristo? Então ele não vai. Por isso que Jesus mesmo falou assim: em verdade vos digo que é difícil entrar o rico no reino dos céus. Por causa da soberba, o amor ao dinheiro. Aquele jovem tinha amor ao dinheiro, ele tinha amor às propriedades, às riquezas que ele tinha ali. E outra vez digo, versículo 24, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Um rico entrar no reino de Deus é difícil, irmãos. Quando pregamos na rua, os que mais chamam a polícia são os ricos, os empresários, os maçons, os católicos ricos, os pastores ricos, os políticos. Jesus mesmo falou, outra vez é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não vai entrar. Irmãos, para a gente entrar no reino dos céus, irmão, temos que abandonar as coisas desse mundo. Não estou falando para a gente viver alienado, não. A gente tem que tirar o coração das coisas desse mundo. Não é pecado você ser rico, desde que seja honestamente, mas o nosso coração não pode estar no dinheiro. Se perdermos, Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo, mas o que ele fala? Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos ricos hoje, quando eles entram em falência, perdem a riqueza deles, se matam, dá um tiro na cara, porque o Deus deles é Mamon. Nós não podemos colocar o coração nessas coisas, irmão, porque senão vai ser difícil entrar no reino de Deus. É difícil, irmãos. É difícil. É difícil, irmãos, entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá se salvar? Os discípulos olharam aquilo ali e falaram: mas quem pode se salvar então, Senhor? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Os discípulos falaram: nossa, é difícil, Senhor. Então quem vai se salvar? Jesus olhou para ele e disse: aos homens é impossível. Aos nossos olhos, um rico se salvar é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Só Deus, irmãos,
pode tocar o coração desses homens. Só Deus pode tocar o coração desses homens. A força do nosso conhecimento, das coisas, não consegue salvar. É só o Espírito Santo convencendo. Para Deus nada é impossível. Deus, ele pode tirar um muçulmano lá do império milionário, bilionário, trilionário dele e fazer um servo de Deus. Deus pode tirar um cara da maçonaria que ama o dinheiro para servir a Deus. Colocar um coração puro. Então Pedro respondeu e disse, versículo 27, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que recebemos? Pedro falou, nós deixamos tudo. Pedro abandonou as redes, as pescas dele, o trabalho dele, os discípulos abandonaram tudo. O que receberemos? Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que vós que me seguides, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus falou, calma. Na eternidade, no dia do juízo, o Filho do Homem vai sentar no seu trono. E também vocês vão assentar sobre 12 tronos. Cada vocês e um de vocês vão ter 12 tronos. Tirando Judas que se perdeu. E eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Na eternidade, irmãos, nós precisamos entender que na eternidade é o contrário daqui. Na eternidade é contrário. Na história do rico e do Lázaro, aquele homem que usufruiu de tudo aqui nesse mundo, ele não tinha uma gota d'água. Então os valores aqui, a Bíblia fala que para os homens tem valor, para Deus não serve de nada. E que para Deus tem valor, para os homens não presta. O verdadeiro, irmão, servo de Deus, eu falo para você, o verdadeiro homem e a mulher de Deus, ele não vai ser rico, ele não vai ser milionário, ele vai passar por muitas dificuldades aqui, para depois reinar na glória. Não tem reino aqui para nós aqui não, irmãos, não tem nada neste mundo aqui. Não fica esperando que nós vamos ser felizes para sempre aqui, não existe, isso é conto de fada. O verdadeiro cristão vai passar dificuldade, para depois reinar com o Senhor na glória. Versículo 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Jesus falou assim, todo aquele que tiver deixado pai, mãe, filho, mulher, irmão, por amor de mim, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Quantas pessoas aí guiado ama mais a mulher do que Deus, ama mais o marido do que Deus, ama mais o filho. Eu adoro meu filho. Não, você não adora, você tem que adorar a Deus. Pessoas que se matam pela mulher, pelo filho e por Cristo. Não fazem nada. Quantos não abandonaram o ministério? Quantos não abandonaram o chamado por causa de mulher, por causa de filho, por causa de família? Quantos não abandonaram? Aí fala que ama Jesus. Não, eu amo Jesus. Eu morro por Jesus. Morre nada. Morre nada. Você morre pelo seu filho, pela sua filha, pela sua mulher, mas por Cristo. Não morre nada. E Jesus fala, porém muitos primeiros serão os últimos. Muitos últimos serão os primeiros. Às vezes você olha um servo de Deus aí, passando dificuldade, um perrengue, uma luta. Nossa, coitado, às vezes ele é o primeiro na eternidade a receber glória e honra ali. Vocês estão entendendo?
Então nós temos irmãos que desapegar desse mundo, desapegar das coisas materiais desse mundo. Lembrando, não é pecado você ter as coisas. Pecado é você colocar o coração nessas coisas. Isso é pecado. Amém? Terminamos Mateus 19, do versículo 13 ao 30. Se Deus quiser, amanhã Mateus capítulo 20. Que Deus abençoe e um ótimo dia em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, Senhor Jesus.